Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e mais uma vez uma nova estreia nessa semana aqui no canal. É um formato que a gente já tinha aqui no canal, estava meio adormecido, mas que eu quero muito reviver porque eu acho que é extremamente importante para quem está acompanhando o canal, para quem está querendo mudar de carreira para assistente de dados, ou até mesmo entender como é que funciona a área, como é que outras pessoas conseguiram. Então esse é um formato que a gente já tinha chamado História CDS, onde eu trago aqui convidados no canal para fazer uma entrevista mesmo no sentido de contar a história, entender por que tomou a decisão de ir para ciência de dados, como é que foi a trajetória, né? Quais foram as dificuldades, quais foram os medos, quais foram os momentos que a pessoa pensou, poxa, eu não vou conseguir, quero desistir, né? E como que alcançou esse sucesso, conseguiu a mudança de carreira, conseguiu mudar de área e agora está num novo desafio, né? Que é crescer profissionalmente dentro da carreira da área de dados. Então, vou trazer muitos convidados aqui legais, espero que vocês gostem desse novo quadro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like também nesse vídeo. E quem não está inscrito ainda, se inscreva no canal para a gente bater nossa meta aí de 80 mil inscritos até o final do ano. Também ativa as notificações aqui para você receber todos os novos vídeos desse novo formato aqui de entrevistas aqui do canal. Bom, e hoje eu quero trazer uma pessoa muito especial para vocês conhecerem, uma pessoa super guerreira que tem uma história muito bonita de superação, de mudança. É uma pessoa que tem uma história bem atípica do que a gente costuma falar, né? Então, pessoas que migram para a área da ciência de dados geralmente são estatísticos, matemáticos, físicos ou da área de exatas. Então, eu quero trazer uma história completamente diferente mesmo de superação, que conseguiu aí migrar de uma área não relacionada a exatas para a área de dados. Quero que ela conte um pouquinho a história dela para vocês entenderem como que foi todo esse processo, tá bom? Então, eu queria apresentar para vocês a Elisa. E Elisa, aí, seja muito pessoal? bem-vinda ao canal Seja Data Scientist. Muito feliz de te Obrigada, receber amiga. aqui, viu? Feliz estou eu de estar aqui, podendo compartilhar minha história com vocês. E vamos nessa. Que legal. Gente, a Elisa é bióloga, fez mestrado em ecologia, mas obviamente eu vou deixar ela se apresentar melhor, né? Porque nada melhor do que ela se apresentar a história dela, né? Então, eu só vou fazer umas perguntas aqui para a gente guiar um pouco a conversa. E, Elisa, eu queria que você começasse contando um pouquinho, né, sobre você, né, de onde você é, né, o que você gosta de fazer, se você tem algum hobby. Quem que é a Elisa? Conta um pouquinho. Então, eu sou Elisa, eu tenho 24 anos, eu moro em Belo Horizonte, na terra do queijo, do docinho de leite, cafezinho. Ai, muito bom. Assim, eu sou uma pessoa que eu já tive muitos hobbies assim na minha vida. Eu já passei por fotografia, não que eu fotografasse bem, tá, gente? Mas assim, Aham, já que gostei de legal. fotografar, já Caraca, acompanhei Elisa. muito Fórmula 1, já fui muito fã. Caramba, que legal. Gostava muito de jogar videogame, mas assim, as coisas que ficaram atualmente foi leitura. Eu gosto bastante de ler. Eu também gosto muito de sair para conhecer restaurantes diferentes, provar pratos diferentes, e eu gosto muito de assistir série, filme. É isso. Que legal, Elisa. E, Elisa, me fala um pouquinho da sua formação, né? Como já falei para o pessoal, você é formado em biologia, mas eu queria que você contasse um pouquinho essa decisão de ter ido para a biologia. Como que era a Elisa lá atrás que tomou essa decisão? Eu sou bióloga, né? E a biologia, para mim, ela sempre foi a única opção de profissão para minha vida. Desde pequena, eu sempre falava que eu ia ser bióloga e eu nunca mudei de ideia. Só que Que quando eu era legal. muito pequenininha, eu falava que eu ia ser bióloga marinha. Aí, quando eu fui Uhum. crescendo, eu descobri que Minas Gerais não tinha mar e eu vi que ia ser mais difícil. Falta um elemento aí, né, Elisa? Falta só Faltou o o mar, elemento, né? faltou o mar. Aí, mas eu não Muito bom. mudei de ideia, não. Fiquei só com a biologia mesmo. Uhum. Aí eu saí do ensino médio, né? E eu fui direto para a graduação, porque eu consegui uma bolsa integral para estudar. Legal. Não consegui passar Uhum. numa federal, mas consegui uma bolsa. E aí eu saí direto do ensino médio para a graduação mesmo. Que legal, Elisa. E dentro da graduação eu já fui direcionada aí para uma iniciação científica, né? Que Aham. foi a minha primeira iniciação científica, o meu primeiro estágio, que foi para a área de limnologia, que é assim o Caramba. estudo de corpos aquáticos continentais. Então, tudo que se refere a rio, lago, reservatório, é o que a limnologia se ocupa. E eu fui direcionada para um professor meu de ecologia, porque Entendi. sempre que
eu ia para aula, eu sempre li os materiais antes, então eu acabava Uhum. interagindo bastante na aula, principalmente com esse professor, porque eu gostava bastante de ecologia. Aí ele chegou para mim um dia e falou: Ó, eu trabalho num laboratório lá no FMG e a gente está entre projetos e está precisando de aluno para iniciação científica. Se você Que quiser, legal. você me fala e talvez você consiga entrar, né? E aí ele Uhum. falou assim para mim, só que lá a gente trabalha com limnologia e biogeoquímica. Eu falei, cara, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Que seja isso. Não faço ideia, mas eu fui, porque eu estava no quinto período e nesse ponto todo mundo já estava fazendo estágio, iniciação científica, É, e eu estava lá sem nada ainda. Eu falei, entendi. tô Eu vou, dentro, né? eu vou. E Aham. aí eu entrei para o laboratório e foi meu primeiro e único estágio de iniciação científica, porque eu gostei da área logo de cara, sabe? Entendi. E aí, Legal, legal, Elisa. E como é que era esse laboratório, assim? Como é que foi? Eu imagino que foi nesse laboratório que você já começou a ter contato com dados, análises. Como é que foi esse contato com a área de dados? exatamente. Quando eu comecei no laboratório, eu ficava mais encarregada assim de ir para campo, então manipulava os sensores que ficavam no lago. E aí depois eu tive mais contato com as planilhas de dados e ver o que, que a gente conseguia extrair de informação, né, do lago sobre aqueles dados. Mas o meu Uhum, contato maior com dados mesmo foi no meu mestrado, né? Que entendi. eu saí da iniciação científica, da graduação, já direto para o mestrado, Hum. onde eu trabalhei com esses dados que eu coletei durante a minha iniciação Ah, científica. entendi. Que Uhum. legal. Legal, Elisa. E aí, né, no mestrado, você começou a fazer algumas matérias mais assim de análise, de estatística. Você começou a pegar essas Exato. matérias do mestrado para complementar. Isso mesmo, eu fiz duas matérias, uma de estatística básica e uma de estatística multivariada. E a minha dissertação mesmo, ela foi uma dissertação baseada nesses dados, onde eu fiz uma Uhum. modelagem neles para poder. Voltou, Elisa, voltou. Ah, Você beleza. falou que estava fazendo a modelagem de dados com eles. Isso. E aí que veio o meu estalo para a área de dados. Foi com Mas, essa mas, parte. mas como que foi, assim, Elisa? Tipo assim, você já gostava dessa área mais de exatas e dados, assim? Porque eu imagino que você, né, antes de decidir a faculdade, você gostava dessa coisa mais da biologia e tal, e você nunca imaginava que você ia trabalhar com dados, com coisa mais exata, com contas, né? Como é que foi, É. assim, quando você olhou a área de, bom, agora eu vou ter que coletar dados, vou ter que analisar, mas, poxa, aí eu vou ter que Uhum. analisar, aí, tipo, teve algum receio da sua parte, assim, ou você bateu o olho na análise e falou assim, poxa, eu gosto de analisar dados também? Como é que foi essa mudança, assim? Foi meio que um encontro assim de gostos, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu vi que através da análise de dados eu conseguiria suprir assim algumas necessidades dessa curiosidade minha. Então eu olhava ali para os dados, a parte assim de longe que eu mais gostei no meu mestrado foi ali fazer a modelagem de dados Ah, e a que partir legal. disso eu olhava e falava assim, cara, esse dado está me mostrando isso, isso e isso, então eu posso discutir isso, isso e isso a partir deles. Foi realmente tirar os insights dos meus resultados, sabe? Que legal. Então, tipo assim, apesar de você ter que ir para uma outra área, digamos assim, né? Usar as ferramentas de outra área que é de exatas, mas Uhum, aquilo você sentia que era um meio para você conseguir mais conhecimento e depois trazer insights, discussões sobre isso, né? Então não foi tão exatamente. sofrível assim, né? Não, não foi sofrível, não. Legal, Elisa. E aí, Elisa, eu imagino que nessa época que você estava no mestrado, você já ouvia falar de ciência de dados ou não? Assim, ou você estava mais no mundo mesmo da ecologia ali? Como é que você começou a ouvir falar sobre ciência de dados como profissão mesmo? Não, eu não fazia ideia que existia. Para mim, assim, profissões relacionadas à área de dados era o estatístico. E eu Ah, sabia que para legal. mim, assim, para eu trabalhar puramente com dados, eu pensei, eu vou fazer outra graduação de estatística? Não vou, né? Até o dia que eu vi uma reportagem no Google assim, profissões promissoras, muito Ah, promissoras para o futuro. Aí eu abri essa reportagem, estava lá falando da área de TI, e aí eu vi cientista de dados. Falei, ué, cientista de dados? Como assim? bom, Aí peraí. nisso Ah.
Nisso eu fui pesquisar o que que era cientista de dados. Aí você se interessou, talvez, provavelmente, da mesma forma que eu também tinha a palavra ciência, né? Que é um negócio que a gente, É, né, gosta. Ou tinha uhum, dados também, né? Por ciência de dados parece legal. Aí você exato. começou a pesquisar, tipo, você começou, sei lá, Uhum, olhar YouTube, olhar artigo, se inteirar mais com essa profissão, né? exatamente. O que que fazia, que ferramenta que usava, em que área atuava. E nessa época, Elisa, você já se imaginava, por exemplo, atuando em outra profissão? Ou nesse momento você falou assim, não, eu vou ser bióloga, eu vou fazer mestrado, vou para um doutorado. Como é que você imaginava a tua carreira nessa época? Assim, você ia ser professora? Você ia... Me conta um pouquinho do que você imaginava. Esse processo realmente, assim, para quem está na área acadêmica, para quem entra na graduação, aí vai na iniciação científica, aí quando você entra no laboratório, o caminho ele fica muito linear. Então, você sai da Hum, iniciação científica, se forma, vai para o mestrado, doutorado, faz uns pós-doutorados por aí para conseguir experiência e ser professor. tá. Então, até deixa eu ver uns. Meu mestrado durou 2 anos e meio, até uns 2 anos e pouco assim de mestrado, esse era o caminho que eu tinha para seguir, sabe? Então, Entendi. até essa época foi isso. Eu não me imaginava fazendo outra coisa, não, porque era o caminho que eu conhecia também, né? Sim, perfeito. E passar pela sua cabeça, assim, mudar de carreira, falar, mano, eu vou atuar em outra coisa, assim. É meio Não, estranho, né? Você fala, nossa, eu vou é, deixar para trás graduação, mestrado, né? Para seguir exatamente. uma. É bem assim, dá um nó na cabeça, né? Você fica receioso, né? Eu acho que esse é o grande medo de, assim, pelo menos foi para mim, e eu acho que para muita gente é o medo de abandonar tudo que a gente já fez na vida para seguir outra coisa, né? Total, Elisa. E às vezes a gente esquece, assim, por exemplo, que as profissões, né, elas são pedaços de conceitos, métodos, ferramentas, né? Então, quando você é, por exemplo, você é bióloga e faz a ecologia ali, aprende a programar e tal, todas essas habilidades, né, programação, interpretação de dados, análise, tudo isso pode ser utilizado em outra profissão, né? Só que a gente fica meio Exatamente. assim, né? Ah, eu estudei aqui, fiz a graduação, mestrado e tal, agora eu vou abandonar tudo isso em prol de outra coisa. No fundo, a gente vai Uhum. usar as mesmas ferramentas para fazer as outras coisas, né? É isso. Legal. E aí, Elisa, quando é que você falou assim, poxa, talvez eu não queira mais seguir esse caminho assim tão linear que eu conheço, né? Que é o que você acabou de contar, que talvez eu possa explorar um outro caminho, talvez me tornar uma cientista de dados. Como é que foi esse processo, Elisa? Eu imagino que, obviamente, você não acordou de manhã e falou assim, nossa, hoje eu vou ser cientista de dados. Imagino que teve Uhum. um processo, né? Um É. amadurecimento da decisão. Conta um pouquinho se você tinha muito receio, se era uma coisa que você decidiu já fazer. Conta um pouquinho desse processo. Foi bem demorado o meu processo, assim, até eu entender o que, que eu realmente queria para minha carreira, porque eu terminei meu mestrado no meio do ano passado, né? Uhum. E aí, depois do mestrado, eu decidi não seguir direto para o doutorado e participei de um projeto de extensão lá da UFMG também. Aham. E nesse projeto me deu muito tempo para pensar, e nisso veio vários estalos, várias vezes na minha cabeça da ciência de dados, da análise de dados, e que eu gostava disso. E assim, nunca levava para frente, por medo mesmo Certo. de abandonar. Até que chegou esse ano, né, que o projeto tem um início e tem um fim, e aí Aham. chegou esse ano, na finalização do projeto, eu já atuava como analista ambiental também, prestando serviço para algumas empresas, Ah, e legal. aí, quando acabou minha bolsa de extensão e eu fiquei só prestando serviço, eu comecei a pensar que, cara, essa falta de estabilidade, assim, né? Porque quando você presta serviço, no mês você tem bastante coisa para fazer, no outro não, né? Pô, tudo é. Uhum. E aí essa falta de estabilidade começou a me incomodar. E também essa estabilização profissional, assim, no mestrado também me incomodava. E aí, Entendi. o que que eu pensei? Bom, eu descobri no meu mestrado que eu gosto de analisar dados. Eu estou vendo aqui Legal. na área ambiental que a gente está gerando muito dado todos os dias. Por que que eu não faço uma pós-graduação em ciência de dados para aplicar as ferramentas na área ambiental? E foi Perfeito. aí que eu comecei a estudar Que a ciência legal. de dados em si.
Que legal, Elisa. E por onde você começou, assim, você lembra? Você digitava no Google? Como é que você fala assim, beleza, então agora eu quero me aprofundar mais, tal. Eu entendo que você já sabia programação por causa do mestrado, sabia um pouco do Uhum. R ali que você usava. Então meio que você É. partiu daí para ver o que você precisava aprender. Como é que foi, assim, a decisão dos próximos passos, do que aprender? Lá atrás, assim, quando me veio os estalos de querer trabalhar com dados, eu já tinha pesquisado alguns cursos, algumas coisas, e aí Uhum, eu fiz aos poucos um curso de introdução à ciência de dados, entendi. gostei da questão de juntar mesmo técnica de diversas áreas, né? Junta Uhum. matemática, computação, entendimento de negócios. Aí eu vi que eu gostava dessa área. E aí eu achei seu canal no YouTube, pesquisando mesmo no YouTube lá, ciência de dados. É. Aí eu assisti aquele seu vídeo de o que eu faria se eu tivesse começado Ah, ciência de dados hoje. aham. E aí eu fiquei meio perdida, porque eu não sabia direito onde buscar os cursos, o que fazer, e por isso também que eu fui postergando a minha decisão Entendi. de entrar de fato, sabe? E Entendi. aí, mas foi isso. Tá, aí você, beleza, aí você viu lá o vídeo do canal, você falou assim, mano, acho que esse rapaz aqui com nome esquisito talvez possa ter alguma coisa que possa me ajudar, né? Aí você ficou assistindo lá, não sei o quê, falou, pô, talvez dê para começar aqui. E Uhum. aí, em paralelo, você já estava trabalhando, prestando um serviço, né, para as empresas, Elisa. E quando é que você falou assim, poxa, teve contato, na verdade, às vezes com a comunidade DS, e falou assim, pô, acho que poderia ser um lugar legal, né? Você lembra de quando é que você ouviu falar sobre a CDS? Então, assim, desde o do começo, assim, que eu pesquisava o seu canal, eu via você abrindo aqueles mini cursos mesmo, né? Sempre abrir uns mini cursos antes de abrir inscrição para a comunidade DS. E Sim. aí eu me inscrevia para todos esses mini cursos e eu procrastinava e não aplicava nenhum deles. Ou eu não assistia, Beleza. ou eu assistia os seus vídeos e não aplicava. E por isso que eu É. demorei tanto também, né? E aí, Uhum. esse ano, quando eu comecei a fazer a pós-graduação, eu comecei, mas assim, primeiro módulo, modelos alternativos de dados. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei nem o que é um modelo regular, como que eu Nem vou que vai ser uma entender um alternativa. modelo alternativo? E aí eu fiquei Ah, perdida de novo. ai, ai, E quando você engraçado. lançou o seu bootcamp lá no finalzinho de maio, né? Isso. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer esse negócio. Aí eu fiz direitinho, fiz todas as aulas, ia nas documentações das funções, procurava o Que que podia legal, fazer Elisa. diferente. Aí eu comecei a aplicar mesmo. Entendi. Aí eu imagino que foi a primeira vez que você teve contato com Python, assim, em fazer É, mesmo. Porque eu imagino que você já fazia foi. análise em R, né? Aí você falou assim, ah, agora eu vou Uhum, fazer em Python, vou aprender e tal. exatamente. Legal, Elisa. Ah, engraçado você contando. Mas aí você falou assim, pô, eu vou entrar na comunidade, vou apostar nesse rapaz com a cara, com um nome estranho aí. E aí, como é que foi, assim? O que que você viu lá que é legal? O que que te ajudou, né? Dentro da comunidade, assim. Quero ouvir um A pouquinho. decisão mesmo, assim, de entrar na comunidade foi quando eu vi pela primeira vez a vaga que eu passei aberta, porque na primeira vez que eu vi essa vaga aberta eu não tentei, que eu não me Tá. sentia apta para tentar. E aí, na Aham. primeira vez que eu vi a vaga aberta, ela pedia interesse ou conhecimento na área ambiental e conhecimento na lógica e na estruturação de dados. Eu falei, opa, é isso que eu queria para mim, juntar a área ambiental Legal. com a área de dados. Uhum. Sim. E aí, na hora que eu vi essa vaga aberta, eu falei, tô no caminho certo e agora eu vou com tudo. E aí, quando você abriu a inscrição, pensei duas vezes e entrei de fato para a Legal. comunidade. Eu lembro que você contou essa história na mensagem lá. Você falou assim que eles abriram a vagas, aí você viu que tinha as duas coisas que você queria juntar numa uma Uhum, vaga, né? E aí eu é, acho que eles selecionaram uma pessoa, né? E aí a vaga fechou, não foi? isso, exatamente. E aí você falou E assim, pô, eu vou me aí, preparar, né? exato. Aí eu entrei para a comunidade e fiz tudo. Tudo de começo que eu podia fazer, eu fiz. Uhum. Então, como eu prestava serviço, quando eu não tinha coisas para fazer, eu ficava o dia todo estudando. Então, eu Legal. fiz o curso de LinkedIn, fiz o curso de portfólio, e quando eu vi a vaga aberta de novo, eu já tinha feito Python do zero ao DS até o módulo lá do Streamlit. Legal. Legal, Liz. Aí você aplicou para vaga.
Aí eu apliquei para a vaga, era uma candidatura simplificada no LinkedIn, mandei meu LinkedIn. currículo lá no LinkedIn. E nada aconteceu. Aí esperei, Nada nada aconteceu, né, aconteceu. Elisa? Aí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu Ah, entrei lá na vaga de novo e agora o LinkedIn tinha associado o gerente geral da área de dados lá da empresa à vaga. Aí ah, eu tomei a iniciativa, falei, agora ou nunca, é isso que eu quero. E cheguei lá para ele e falei, olha, eu sou Elisa, eu já fiz isso na minha vida, estou fazendo isso e eu cumpro os requisitos tal e tal e tal para a vaga. Queria participar do processo seletivo. que massa. Você mandou um Aí direct para ele no LinkedIn. mandei. Sensacional, Elisa. Uhum. Que legal. E aí? Aí ele falou, ó, que legal o que você faz e tal, pode mandar o currículo para essa pessoa aqui, e aí por e-mail. Aí eu mandei meu Certo. currículo por e-mail, no dia seguinte o supervisor aqui da área de dados, né, ele me pediu o currículo novamente por e-mail, e um tempo depois marcaram a entrevista comigo. Entendi. E aí, tipo, esse tempo depois, sei lá, uma semana, 14 dias, assim. Foi uma semana, Uma semana. E talvez um aí, pouquinho. era uma entrevista técnica ou era uma entrevista mais de cultura, assim? Como é que foi? Não, foi uma entrevista mais de cultura, mas quem me entrevistou, ele procurou saber bastante das coisas que eu já tinha feito, sabe? Que eu tinha no meu Legal. currículo. Então, ele abriu meu currículo assim, abriu as anotações dele, e perguntou Começou a tudo que sabatina. tinha no meu currículo. Olha, Aham. caracas, Elisa. Aí te perguntou sobre os seus projetos do mestrado, sobre seus. O que ele perguntou? Perguntou mais da sua experiência na época do mestrado? Perguntou alguma coisa do que você estava fazendo agora? Como é que foi? Isso, ele perguntou o que eu já tinha feito no mestrado, com que ferramenta que eu tinha trabalhado, qual função que eu usei para otimizar parâmetros no meu modelo lá no R. Caramba! Aí ele perguntou da comunidade também, que eu coloquei no meu currículo, né, que eu era aprendiz na comunidade DS. Aham, Aí ele perguntou lá o que eu já tinha feito, o que eu sabia de Python, dos pacotes que eu coloquei que eu já tinha usado. aham. E também perguntou, como a vaga pedia estruturação, né? Saber estruturação de dados, ele perguntou também como que eu estruturei meus dados no mestrado e os dados que eu trabalhava como analista ambiental também. Nossa, que legal, Elisa. Aí você foi. Teve alguma coisa que você falou assim, não sei? Ou você sabia tudo que ele te perguntou? Você lembra? Como não foi uma entrevista tão técnica, ele perguntou coisas que tinha no meu currículo, Já então sabia, foi né? tranquilo para mim, porque eu só coloquei no meu currículo coisas que eu realmente sabia. Legal. E você achava que ia, tipo assim, que eles iam entrar em contato contigo depois quando você mandou a mensagem no LinkedIn para eles? Você achou, você tinha uma esperança assim de que eles iam responder você? Oh, eu tinha esperança sim, não tinha assim 100% de certeza não, mas eu fiquei esperançosa, porque o currículo chegou em mãos assim, né? Aí aí depois que você fez essa entrevista, aí o que você achou que foi bem? Assim, você falou, poxa, acho que fui bem. Como é que foi assim, o sentimento? Eles falou, pô, mandei bem e tal, agora é com eles mesmo, a minha parte eu tô fazendo, mas por esse É, caminho, sim. foi bem isso mesmo. Antes de entrar para a entrevista, eu estava bem nervosa, bem ansiosa, porque eu coloquei muita expectativa em cima disso, né? É, Porque exato. foi uma empresa que eu sempre quis trabalhar, mesmo enquanto bióloga, né? Sim. Então, a expectativa minha sobre essa vaga era altíssima. Então, eu Não estava podia muito falhar, né, nervosa. Elisa? É, Então você ia exatamente, ficar derrotada. Aham. exatamente. Então, assim, depois que acabou, eu fiquei bem assim, em paz, sabe? Eu, assim, Sim, tudo que eu podia fazer para conseguir a vaga, eu tinha feito. que legal. E aí teve um período aí até a resposta, né? Aí foi assim, a gente vai te dar o feedback. Foi numa quarta-feira e a moça do time de pessoas que estava junto lá com o gerente da área do digital, né? Aham. Ela falou: a gente vai te dar o feedback até na próxima sexta-feira, mas você não se preocupa que a gente vai te dar um feedback, seja ele positivo ou negativo. E aí, passa os dias, nada, chega sexta-feira, 6 horas da tarde, nada. Falei, cara, Nossa. não deu para mim. E aí eu fiquei bem chateada, mas
aí eu lembro de ter pensado assim, primeira entrevista, já pensou se desse certo? Ia ser muita sorte minha, né? E aí eu já É. tinha perdido as esperanças e ficado tranquila para seguir estudando. E aí na segunda eles responderam ou na sexta mesmo? Aí na segunda-feira, a moça do time de pessoas, ela me mandou um teste de personalidade para fazer. Aí eu falei, ué, Ah, tá. tenho Opa, chances. Me mandou tá. um teste de Tô no páreo. personalidade, Tô no tô no páreo. páreo. Aí Aham. fiz na segunda-feira mesmo o teste de personalidade. E aí, segunda à tarde, nada. Terça-feira, nada. Quarta-feira de manhã, nada. Aí, quarta-feira de Nossa, Elisa do tarde, céu. um Ah, número de São Paulo me ligou. Aí eu tô assim, número de São Paulo? Vocês que me perdoem, vocês que são de São Paulo, mas número de São só Paulo? Isso pode é ser golpe no telemarketing. WhatsApp ou banco oferecendo cartão, pelo amor Isso de é Deus. telemarketing. Mas aí eu É, atendi. Quando eu atendi, era a moça que tinha me entrevistado. Aí ela caramba. começou a falar: a gente queria te agradecer por ter participado do processo seletivo. A gente gostou muito que você entrou em contato direto, né, para poder enviar seu currículo. Aí nisso a minha cabeça, não passei, Já era. já É, era. E aí, na hora é, que ela falou, então para a gente faz muito sentido ter você para essa vaga. Aí, cara, foi assim caracas, até Elisa. difícil processar as coisas que ela falou depois disso. Aí ficou tipo, você não viu mais nada depois disso, Não, né? não ouvi mais Que nada depois legal, disso. Elisa. Nossa, que bacana, que legal. É. Muito legal, Elisa. Só uma curiosidade aqui, né? Aí, Uhum, ó, a gente tem 3 biólogas na comunidade, né? A gente tem a Rai, a gente tem você e tem a outra Elisa também. uhum. E aí, eu até brinquei aquele dia, né? A gente tem um É, padrãozinho. Elisa, bióloga, né, se tornando trabalhando na área de dados. Eu achei muito legal isso, achei muito bacana. é. Que legal, Elisa. E aí, tipo, aí beleza, aí começou o processo, né? Começou o onboarding e tal. Isso. E como é que tá seus planos assim agora? O que você pretende focar? Como é que você pretende aprender mais o quê? Como é que tá os seus planos assim para crescer agora na carreira? Agora eu pretendo continuar estudando, né? Porque o objetivo, eu estou mais na parte agora de engenharia de dados, que é onde todo mundo Uhum, começa na empresa, porque precisa aprender os processos e como que eles trabalham com os dados deles. entendi, Mas eu pretendo continuar estudando, porque o meu objetivo é ser cientista de dados. com certeza. Então, como na empresa tem plano de carreira e tudo mais, eu pretendo continuar estudando para migrar de carreira de dados lá dentro mesmo. Total. Você vai fazer um trabalho muito próximo, né, Elisa? Você está como analista de inovação, né? Mas eu imagino que Uhum, envolva análise, envolva muito conhecimento de como bióloga, né? Acho que você vai estar muito uhum. próximo ali, né? Com certeza. Que legal, Elisa. Pô, todo o sucesso do mundo para você, de verdade, assim, muito legal a tua Muito história. Eu obrigada. acho que ponto da virada, assim, essa foi a tua iniciativa, né? De pouco correr atrás. É. Não, eu quero entrar nessa empresa, eu vou atrás. O máximo que eu vou conseguir é ninguém me responder, né? Então, Uhum. muito legal essa iniciativa, muito legal mesmo, assim. Parabéns, viu? Muito, muito bom essa Obrigada. iniciativa. E Elisa, acho que encerrando aqui, né, nossa conversa, acho muito legal, acho que o pessoal deve aprender bastante com a sua história. Eu queria que você desse dois conselhos para quem está assistindo a gente. O que você diria para aquelas pessoas que estão pensando em mudar de carreira, que já tem uma história numa determinada carreira, que fizeram a faculdade, mestrado, doutorado, ou estão há muitos anos numa carreira, e às vezes não estão felizes, ou querem ir realmente para uma outra oportunidade que possa ter mais crescimento, assim. O que você falaria para essas pessoas? Olha, a primeira coisa e a que eu acho mais importante, assim, é aprender que cientista de dados, ele não como você sempre disse, ele não é ferramenta. Ele é entender a solucionar os problemas que a empresa possa vir a ter. E, assim, como cientista de dados, a gente também tem que entender que é um profissional que ele não vai ali estudar aquilo ali e ele vai aprender aquilo e vai levar aquilo para o resto da vida. Ele tem que estar em constante aprendizado, né? Assim, o cientista de dados é um estudante para sempre. Sim, Então, isso é muito importante para quem está começando, que mesmo que a pessoa não tenha o perfil ali de estar sempre estudando, é importante desenvolver, porque é assim a base, né, de é. tudo. Que legal, Elisa. E com relação aos medos, assim, quem está com medo de mudar de carreira, como que você diria para uma pessoa que está receosa, assim? O que você diria para ela?
Eu acho que o receio é normal, bastante normal. Todo mundo que fez transição de carreira, seja ela muito longa ou curta, tem esse medo, mas à medida que você vai estudando, à medida que você vai se aprofundando, vai sendo mais fácil de deixar o medo de lado, porque o desejo de mudar de vida se torna muito maior do que o medo de abandonar a área original de formação, né? Real, Elisa. A gente pode colocar essa frase na camiseta, hein? Frase É, da Elisa. O medo da mudança tem que ser. Porque a vontade de mudar tem que ser maior do que o medo de ficar, né? é, Muito isso. exato. Legal, Elisa. Elisa, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Muito obrigado mesmo por vir falar aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai se inspirar muito na tua história e você já provou que é possível e eu acho que a iniciativa, acho que é o que fica aqui na tua história, viu? Parabéns pela iniciativa, parabéns por buscar sempre crescer e te desejo todo o sucesso do mundo, tá? Conta comigo, conta com a comunidade. Acho que tem muitas coisas lá de cursos que podem te ajudar, né? Tem o Python da SLDev que ensina muita coisa lá de estruturação, tem o de SQL, tem outras coisas que a gente vai trazer também. Estou Então começando conta ali comigo, agora. viu? Muito bom, Elisa. Então conta comigo, viu? Manda mensagem direct, conta com a comunidade lá. A gente está sempre aí para te ajudar a continuar crescendo na carreira, viu? Muito obrigada e eu que agradeço da oportunidade de estar aqui conversando e quem sabe eu posso ajudar alguém, né? Com certeza. Não tenho dúvidas sobre isso. Então tá bom, Elisa. Obrigado. Galera que está assistindo a gente, obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Eu vou deixar o link também aqui da formação 10 que vai acontecer nas próximas semanas. Então, se você quiser participar também, tá super convidado para participar com a gente, tá bom, minha gente? Obrigado, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.